Amados irmãos, o Senhor tem nos falado com muita força sobre a necessidade da conversão sincera, da mudança de vida. E hoje, ouvindo esse evangelho, que lembra a palavra de muitos casamentos, né? No dia do matrimônio, muita gente escuta esse evangelho sobre construir a casa sobre a rocha, construir a casa não sobre a areia dos valores mundanos, dos valores do mundo. Essa areia é frágil e faz com que qualquer casa possa ir à ruína. Qualquer pessoa vai à ruína quando os seus princípios, quando os seus valores são fracos, são frágeis, são ligados aos prazeres, às coisas do mundo. E essa ruína não podia ser pior do que o inferno. Essa é a verdadeira ruína de uma vida, de uma casa construída sobre areia, sobre aqueles sem valores, sem virtudes. E as virtudes não têm a ver com o que a gente faz, tem a ver com quem a gente é. E isso você tem que compreender, que talvez na sua cabeça, o fato de cuidar bem da tua casa, pagar as contas, mas eu nunca deixei faltar nada aqui em casa. Quantas vezes vai atender um casal, e aí começa o marido dizendo: nunca deixei faltar nada para ela, nunca paguei todas as contas, dei o melhor, comprei tudo, fiz tudo que eu pude, não sei o quê, mas acabou esse casamento, padre. Por quê? Porque talvez faltou o que era mais importante. Os verdadeiros virtudes, o amor, o respeito, o companheirismo, a intimidade. Mas, padre, eu fui uma boa esposa, cuidei de tudo, fiz tudo o que podia, trabalhava, ajudava, fazia aquilo, mas talvez faltou valores mais profundos, valores que estão ligados com a nossa fé, e por isso a sua casa foi à ruína. Quando nós edificamos a nossa vida sobre as virtudes e os valores do Evangelho, então as coisas são diferentes, porque nós correspondemos à vontade do Senhor, não porque os outros merecem, mas porque Deus não merece. Os meus pecados, as minhas más escolhas, são uma ofensa ao coração de Jesus, e quanto mais nós crucificaremos o Senhor com a nossa vida, então por causa dele, nele, nós começamos a fazer escolhas diferentes. E isso é crescer nas virtudes, é crescer na bondade, na generosidade, na humildade, na entrega, no amor. Isso é construir uma casa sobre a rocha. Um homem e uma mulher comprometido com Deus, comprometida com o Evangelho, venha a prova que vier, venham as tempestades, venham as chuvas, venham os ventos, ele continua ali, sereno, firme no Senhor, porque os seus olhos estão fixos em Deus, vai passando por tudo aquilo, né? Vai vivendo as suas alegrias, mas vai passando também pelos sofrimentos, pelos problemas, com a cabeça erguida, confiante em Deus, com a oração, seguindo os bons caminhos, tomando as boas escolhas, e pronto, e os dias vão passando, até que então chegará o momento do nosso encontro com Deus, e não estaremos de mãos vazias. Mas, amados irmãos, quantos estão dizendo Senhor, Senhor, mas estão com as mãos vazias? Hoje em dia todo mundo que você encontra fala de Deus, todo mundo diz que tem fé, todo mundo diz: eu creio em Deus, mas do meu jeito. Eu tenho fé, mas do meu jeito. Significa que crê em Deus, mas não quer saber da palavra de Deus, não quer saber dos mandamentos, não precisa de religião, não precisa de sacramentos, não precisa, basta eu crer. E ainda confirma, e gente, nós ainda fazemos isso, ao invés de muitas vezes abrirmos os olhos dos irmãos, a gente ainda acaba comentando, e fala: não, porque fulano não vem na igreja, padre, mas é melhor do que muita gente que eu conheço da igreja. Então estamos perdendo tempo aqui, vamos chamar o bendito lá para vir ensinar a gente como que a gente pode não fazer nada e ser melhor que todo mundo. Gente, presta atenção, isso é enganação. O fato de você fazer uma caridade, dar uma roupa embora, dar um dinheiro para o pobre, isso é bom, é importante, desde que você faça isso por causa das virtudes, por causa de Jesus Cristo, por causa do amor ao Evangelho. Mas se você faz isso como um desencargo de consciência, é só mais uma ação exterior. Gente, eu posso passar minha vida sendo padre e ir para o inferno.
Ah, mas ele rezava a missa todo dia, estava lá atendendo confissão, fazendo as coisas. Mas se eu não crescer interiormente, se eu não edificar a minha vida sobre a rocha que é Jesus, a minha vida pode ser só um trabalho, um profissionalismo. Posso simplesmente executar coisas. Eu estou dizendo, é sobre isso que o Senhor está dizendo. Que edificar uma vida, uma casa sobre a rocha, é não ser exterior nas suas palavras, mas que interiormente você se decidiu pelo Senhor, que você tomou uma decisão de ser de Deus, e crescer nas virtudes, e crescer no amor a Jesus Cristo. É lógico, vocês veem nessa quarentena, para mim foi uma dificuldade, né? Porque não tem confissão, não tem sacramento, não tem um monte de coisa, tudo fechado. É bastante complicado. Para nós foi muito complicado. Eu sou muito agitado para fazer as coisas, então foi bastante complicado. E em algum momento a gente tinha umas tentações bem grandes de, vai lá, faz tal coisa, faz isso. Eu ficava com umas ideias, eu vou fazer isso daqui, sabe? E depois eu me lembrava, o que vai agradar a Deus eu fazer isso daí? Vai ser maravilhoso para o povo, mas eu estaria na desobediência. Eu estaria fazendo o contrário do que o meu bispo disse para mim fazer. E eu apresentaria o que para Deus? Eu ia falar o que para Deus? Olha, Senhor, eu fiquei lá, eu não fechei em nenhum momento, atendi confissão de todo mundo que queria, abertamente. Eu mereço quantas estrelinhas? Lembra da época das estrelinhas, né? E Deus vai falar para mim, não te conheço. Porque o meu coração fez algo que parecia positivo, mas na desobediência. Gente, a virtude tem a ver com esses valores, e não com as coisas que a gente enxerga, com esses valores escondidos. Isso é construir a casa sobre a rocha. Quando um homem e uma mulher vai se tornando virtuoso, vai crescendo interiormente, vai buscando crescer nesses valores que são próprios do Evangelho. Então, por mais que a gente enxergue uma vida muito simples, muito contida, por mais que a sua vida não aparente que seja uma pessoa tão forte em Deus, com certeza, agradando o coração do Senhor, estará pronto para passar pelas provas que a vida enviará, e essa casa não chegará à ruína. Pelo contrário, essa casa experimentará a salvação que está em Deus. No último dia o Senhor vai dizer, servo bom e fiel, senta comigo à minha direita. É essa a santidade que nós devemos buscar. É esse o chamado de Deus para todos nós. Deus não nos quer no inferno, Deus nos quer e preparou para nós o céu, mas é preciso fazer alguma coisa. Por isso é preciso que nós comecemos a mudar, que haja uma mudança sincera, de conversão sincera, uma entrega sincera à palavra, e que tenhamos nas nossas vidas, nas nossas casas, o desejo de sermos de Deus, de sermos santos. E você vai trabalhando assim. Escolhe uma virtude, escolhe agora uma graça que você queira crescer, e vai se esforçando. Padre, eu vou oferecer agora as próximas missas, as confissões, as penitências, os momentos de oração, para crescer nessa virtude que eu estou escolhendo agora. E aí eu estudo sobre aquela virtude, eu me esforço, eu me combato diariamente para não cair naqueles pecados contrários à virtude. E aí eu vou adquirindo, com a graça de Deus, essa virtude. Eu vou adquirindo o hábito de ser daquele jeito que Deus quer que eu seja. E aí você passa para outra, e depois para outra. E tem muita gente que não persevera na vida de oração, na igreja, na caminhada, porque não está indo para lugar nenhum. Reza, mas não está indo para lugar nenhum. Está 10 anos, 20 anos na igreja, participa da missa, reza o terço, caminha, para alcançar o quê? Não sabe. Nós vem porque falou que é bom vir. É bom, mas e vai chegar aonde? Não chega a lugar nenhum. E por isso não vai crescendo, não elimina um pecado da tua listinha de pecado. Tem gente que fez uma lista de pecado em 1940 e continua lendo até hoje. A mesma lista, já está pronta, eu já preparei minha confissão há 100 anos atrás.
Estou aqui para ler para o senhor, padre. Mas que mudança teve? Quando você vai crescendo na graça, os pecados vão sumindo da tua vida. Porque a própria virtude vai lhe dando novas virtudes, que vão eliminando os pecados. Então, amados irmãos, como é importante entendermos essas palavras de Jesus, para que haja um crescimento espiritual. E nesse crescimento espiritual, com certeza, nós nos sentiremos felizes de termos a nossa vida, a nossa casa, a nossa alma alicerçada na rocha que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.